Eu mesmo fiquei surpreso, né? E nós vamos falar hoje, nesta noite, né, de algo que eu acho que todo mundo gosta. Quem é que não gosta de figo aqui? Figo. 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 Mas vocês vão gostar. aí tá. Vocês vão começar a gostar de figo. Aleluia, oh, glória. Primeiramente eu quero fazer uma oração, né? E o Senhor vai nos dirigir hoje, né? Em um caminho muito interessante. Amém? A honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto, pelo amor de Deus. Santo e eterno Deus, eu quero te agradecer, meu Senhor, por teres nos dado mais essa oportunidade de aqui estarmos nesta noite, para falarmos a tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, prepara, Senhor, o coração de cada um dos teus servos, para que possam entender o simbolismo que há, Senhor, nessa fruta, o simbolismo que há no figo, e que possam entender o real valor da figueira. Ah, Senhor amado, dada a tua graça, Senhor meu Deus e meu Pai, seja com cada um nesta noite, é que eu peço em nome de Jesus. Amém. Abram a Bíblia de vocês primeiro aqui já em Marcos, no capítulo 11 de Marcos. Vamos falar de uma figueira que muitas pessoas falam, muitos pregadores falam. Mas existe aqui algo interessante e importante nessa figueira. Aleluias. Eu estava pesquisando um pouquinho melhor. Olha que coisa. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Nós sabemos que Deus, né, criou a botânica de uma forma maravilhosa. Tudo que Ele fez foi perfeito. Mas uma coisa me chamou a atenção, que a única árvore que aparece lá no Gênesis, o nome genérico dela qual que é? O nome genérico dessa árvore, qual que era? Vamos aprender hoje. Então, os irmãos estão lendo a Bíblia, hein? Olha lá, hein? Vocês viram só, como nós estudamos a Bíblia muitas vezes, esquecemos alguns detalhes. Qual é? A figueira. O figo. Coisa, né? Não poderia aparecer uma outra? Poderia. Mas a primeira árvore com o nome genérico não é uma maçã, não é uma pera, é o figo. Aí que vocês vão começar a gostar de figo. É incrível. Isso me chamou a atenção, eu falei, meu Deus, mas por quê? O que acontece? Porque é um simbolismo muito interessante no figo, na figueira. É um simbolismo muito grande. E quando nós lemos aqui, Jesus havia acabado, né, de entrar em Jerusalém. E quando ele chega, ele começa a entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, né, o povo que estava ali esperando, porque logo ali, alguns dias depois, iria acontecer a festa da Páscoa, e quando Jesus vai chegando, vai entrando em Jerusalém, aquele povo que estava à beira do caminho, eles começam a gritar, Hoshianá, Reshuaná, Yeshuaná, ou seja, salva-nos por favor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá, Bishem Adonai. Olha que coisa. Eles estavam esperando alguém que os salvasse. Aquela população. E quando Jesus vai, ele entra em Jerusalém. E lá nós já sabemos tudo o que aconteceu. Quando ele sai, que é o que nós vamos ler agora. Vamos ler aqui o texto, olha só. De manhã, versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Porque um dia antes, Jesus, passando com fome, ele chega, olha numa figueira, à beira do caminho, aqui no versículo, vocês vejam aqui no versículo
versículo 11, capítulo 11, versículo 12. Ele com fome, ele vê aquela figueira bonita, folhas, e ele procura figos nela, e ele não encontra. Mas o texto é bem claro em dizer, era tempo? Não era. Olha, mas foi aí que eu fiquei assim, falei, mas espera um pouquinho, será que Jesus, que é o Criador de todas as coisas, ele não sabia que não era tempo de dar figo, não era tempo de figos? Que em Israel, irmãos, aqui no Brasil, né, os nossos figos aqui realmente é meio complicado, é meio pequeno, mas em Israel a coisa é bonita, é uns figos bonitos, grande, bem doce. E Jesus chega lá, procura, não era tempo de figo. E aí Jesus amaldiçoou a figueira. E eu falei, mas espera um pouquinho, por que isso? E os discípulos ficaram também, né, não conseguiram entender aquilo. Amados e queridos irmãos, Jesus sempre faz algo para dar uma outra lição, aleluia. O que o Senhor queria fazer para aqueles apóstolos naquele dia, era mostrar para eles algo maior, do que simplesmente chegar numa figueira, amaldiçoar a figueira e falar, olha, você nunca mais vai dar fruto. O que Jesus queria mostrar para eles naquele dia, era algo que ia além disso. Vamos ler? A fé. Vamos lá. Vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Olha o que Jesus queria mostrar. Ele não estava tão preocupado com a figueira, ele queria mostrar algo melhor. E ainda ele continua. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e se atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá, né? Que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, assim sucederá. Amados, o que Jesus queria mostrar aqui não era simplesmente a figueira que havia secado. Jesus queria falar para eles da fé, porque Jesus sabia que o que iria acontecer mais para frente, alguns dias depois, eles necessitavam de fé, eles tinham que crer em Deus. Por isso que ele falou assim, olha, creia em Deus, tenham fé em Deus. Amados, como nós estamos vendo nesses dias, nosso irmão disse certo, nós não sabemos o que será. E você já imagina, se nós não tivermos a fé suficiente no Senhor, se nós não estivermos ligados no Senhor, se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, o que será de nós? Nós não sabemos. Os discípulos enfrentaram coisas difíceis naqueles dias, e se eles não tivessem fé? E eu pude entender, amados, que a fé é algo em movimento. A fé é um movimento, a fé ela transforma, a fé muda, a fé trabalha nas nossas vidas, e nós sem a fé, nós não podemos fazer nada. Por isso Jesus falou, olha, vocês fiquem preparados, era isso que queria Jesus queria mostrar para eles. Não era simplesmente o matar aquela figueira, era a fé. E quando nós vamos lá em Hebreus no capítulo 11, nós vemos coisas interessantes ali, que ali é o baluarte da fé. E quando ali o escritor já começa assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele já fala assim também. Mas logo no primeiro versículo ele diz o seguinte, ora, a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Ora, porque pela fé os antigos também alcançaram o quê? Testemunho. Olha que coisa. E ele continua. Aleluia. Pela fé nós entendemos que os mundos, o universo foi criado pela palavra de Deus. E o que nós vemos, Pedro, agora?
Não foi feito de matéria pré-existente. Olha que coisa. Há milhares de anos o homem já sabia, o homem de Deus já sabia, que esse universo foi criado do nada. Enquanto a ciência tenta de todas as formas, tentar aí descobrir tudo, o homem de Deus já sabia, pastora Márcia, que o universo, as galáxias, foi criado do nada. Mas tudo isso é pela... Senão nós também não conseguimos entender. Senão você também não consegue entender. Você também não vai conseguir entender o que está acontecendo na tua vida. Se você não tiver a fé suficiente, ai meu Deus, o que será de nós? E começa a meditar, a olhar as coisas maravilhosas que Deus fez. Principalmente quando nós começamos a observar as estrelas do céu, o universo. Então quando Jesus fala para ele, fala assim, olha, tenha fé. Porque muitas coisas você só vai compreender pela fé. Os números são astronômicos. Para que você entenda um pouquinho do Deus que você serve. Vivemos em uma galáxia de apenas 100 mil anos-luz de distância. Enquanto hoje já foi descoberto que existe nesse universo trilhões de galáxias maiores do que a nossa. Por que Deus fez tudo isso? Será que simplesmente para dizer, eu posso? Porque... Não, irmãos. Deus tem um propósito. Viu, irmãos? Deus tem um propósito. Fé. Fé. Aí então, uma coisa que me impactou também. E o autor aos Hebreus, falando sobre fé, ele fala de Abel. E eu falei, mas... interessante. E no texto diz o seguinte, que Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim, visto que ele era justo. E dando Deus, olha que coisa, mas eu falei, pastor, eu fiquei noite pensando nisso. E dando Deus testemunho dos seus dons. E mesmo depois ainda de morto ainda fala. Eu fico lendo, gente. E ainda o autor continua falando de Enoque. Olha, Enoque, pela fé ele foi transladado para não ver a morte. E ninguém ouviu mais, visto que Deus o transladaram para si. Olha que coisa. Porque ele alcançara testemunho de que agradara a Deus. Mas eu quero falar mais um pouquinho sobre Abel. Era como que o Senhor, para Deus dar testemunho de um homem, esse homem precisa realmente servir a Deus com fidelidade. Nós só encontramos na Bíblia duas pessoas que Deus dá testemunho. O primeiro é Abel e o segundo é Jó. Não vamos ler porque senão nosso tempo não vai dar. Mas é o segundo. Quando Satanás chega, ali o Senhor, Deus, dá testemunho de Jó para o inimigo. Olha que coisa. E Abel foi a mesma coisa. Deus estava dando testemunho de Abel. Mas agora aí que nós vamos entender o porquê. Aleluia. Nós sabemos que Abel foi morto. O seu irmão o matou. Aleluia. E nós sabemos que Abel era um perfeito adorador de Deus. Abel era adorador. Deus conhecia Abel mesmo antes dele abrir a boca para adorar. Aleluia. E o Senhor não permitiu que a sua semente caísse por terra e não desse resultado, porque Deus olha para aquele que o adora, que o busca de verdade. E Deus conheceu Abel bem antes. Deus conhecia Abel, Deus sabia do coração de Abel. O perfeito adorador Deus conhece, mesmo antes dele abrir a boca, mesmo antes dele levantar a sua mão, mesmo antes dele adorar em joelho, buscando ao Senhor. Deus conhece aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aleluia. E é como que o Senhor falasse depois para Abel, tudo bem, Abel, aleluia.
O teu irmão tirou de você tudo que você tinha. Você tinha uma geração de adoradores que era meu. Olha que coisa. Mas tem uma coisa, Abel. Aleluia. No tempo certo eu vou suscitar na terra um substituto no teu lugar. E lá no capítulo 4, versículo 25 de Gênesis, está dizendo assim a palavra de Deus: olha, Adão conheceu novamente a Eva, e ela concebeu, e teve um filho, e deu-lhe o nome de Sete, não é Sete, de Sete, e Sete, porque ela disse o seguinte: olha, este é o substituto de Abel, que Caim o matou, aleluia. O versículo 26 diz o seguinte, que de Sete nasceu a Enoxe, e depois de Enoxe começa novamente o quê? O quê? A cultuar a Deus. Depois de Enoque, a palavra Enoxe quer dizer ser humano, pessoa. O homem começa novamente a buscar a Deus, a adorar a Deus, aleluia, tudo isso é pela fé. Então quando Jesus mostra para os discípulos, aleluia, aquilo que podia acontecer através da fé, o Senhor estava dizendo: olha, sem fé é impossível agradar ao meu Pai. Vocês não fiquem aí, né, atônitos porque essa figueira morreu. Tenha fé em Deus, porque virá dias difíceis para vocês. Assim como Deus suscitou para Abel um adorador, novamente um povo que adorassem a Deus, Deus também está suscitando hoje pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque dias difíceis virão. Não tem como nós não ficarmos, né, com o coração doído quando nós olhamos para a Nigéria, quando nós olhamos ali para o Congo, em que cristãos estão sendo massacrados, cristãos estão sendo mortos de qualquer maneira, torturados pelo amor do nome de Jesus. Nós não sabemos o que irá acontecer daqui a alguns anos. Precisamos de fé. Não tem outro. Precisamos ser adoradores de verdade. Precisamos adorar a Deus de verdade. Conhecer a Deus de verdade. Não adianta nós falarmos, não, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas é de verdade. Que vai chegar um momento em que a nossa fé vai ser posta à prova. E aí? E tudo começa com aquela figueira. Jesus mostra a figueira. Destrói aquela figueira. Para mostrar que algo mais sério iria acontecer. Amados, fé. Não tem como. Ou nós temos a fé em Deus. Assim como está lá em Hebreus. Logo no capítulo 11, versículo 1. Ou nós temos essa fé, ou então as coisas ficam difíceis. A outra figueira. Vamos novamente lá para Lucas, bem rapidinho. Essa também nos chama atenção. Lucas capítulo 13. Essa já, a gente vê muito já, há muitas pregações, né, sobre essa figueira. Por que ela é interessante? Porque olha a parábola. É uma parábola, é um conto. Aí Jesus chega e diz para os discípulos: olha, havia um homem que tinha uma figueira plantada numa vinha. Bom, já começa a estranheza, já começa por aí. A estranheza, aonde há um vinhedo, aonde há uma plantação de vinhas, é natural que você encontre vinhas. E aquela figueira, enorme, ela estava lá, bonita, viçosa. Chega o dono da vinha.
chega e fala para aquele que cuidava da vinha. Olha só. Chega o dono, é como, né? O patrão, né? O patrão, ele chega e fala para o dono da vinha: escuta, o negócio é o seguinte, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, eu não encontro nada. E aí? Corta ela. Sabe por quê? Ela está culpando a terra inutilmente. Corta. Aí o cuidador da vinha chega para o dono e fala: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou cuidar dela. Ele já estava cuidando, mas eu vou abrir um sulco em volta. Quem que já fez isso em planta para dar fruto? Ó, faz um círculo. Eu vou chegar esterco, adubo, vou jogar água. E tem uma coisa, Senhor, olha só, hein? Olha o cuidador. E se não der fruto, uma possibilidade, porque ia dar. Se não der fruto, então depois você manda cortar. Amados, o que nós aprendemos aqui? Deus o Pai é o dono da vinha. Jesus é aquele que cuida. Olha só. E ele fala assim: olha, eu vou dar esterco, eu vou dar, fazer tudo para que essa figueira dê fruto. É o símbolo do Espírito Santo. Muitas e muitas pessoas dizem: olha, eu estou no lugar errado. Eu não tenho como dar fruto porque aqui não é o meu lugar. Mas enquanto você estiver aqui, estou falando agora de igreja, procure dar fruto. Porque você tem o Pai que cuida de você. Você tem Jesus que também está cuidando de você. E você tem o Espírito Santo na tua vida. Você não tem desculpa para não dar fruto, para não prosperar, para não ir para frente, para não levar o Evangelho. Não temos desculpa. Na próxima que eu vou falar ainda vou continuar com esse mesmo assunto. Não temos desculpa. Não adianta nós ficarmos dizendo: olha, eu amo a Deus, eu temo a Deus. Não, mas eu aqui nesse lugar, eu estou no meu lugar errado, aqui não é o meu lugar. Eu fico imaginando o José. José não estava no lugar certo. Ficou 13 anos na prisão. 13 anos na cadeia, ele foi para a cadeia com 17 anos e com 30 anos, José muda tudo. Deus muda a vida de José. Faraó passa todo o governo do Egito para José. Não, o Egito não tinha governador. Deus faz com que criasse um governador só para honrar José, que estava numa terra que não era dele. Não temos desculpa para não dar fruto. Não temos desculpa, pastor, para nós não fazermos a obra do Senhor. Aqui não estou falando de obreiros, não, estou falando da igreja, de nós. Nós como servos, nós como figueiras, não temos desculpa. Nós estamos fazendo aí, pastor, essa campanha de missão. Isso veio a calhar. Se você não pode sair, fazer missões lá fora, ajude. Eu não posso, eu não tenho, ajude. Ajude, porque muitos lá fora precisam da nossa ajuda. Muitos lá fora. Aí eu começo a lembrar também de Daniel. Imagine Daniel, irmãos. Daniel lá na Babilônia. Olha que situação. Foi para o cativeiro, foi para a Babilônia. Imagina se ele então lhe fala: olha, aqui não é meu lugar, Senhor, quer saber, eu não vou fazer nada, porque aqui não é meu lugar, eu estou cativo aqui, estou na Babilônia, o teu povo está aqui também no cativeiro, olha, aqui não é meu lugar, não vou fazer. E o Senhor começa a abençoar a Daniel ali no cativeiro. Não foi só ele, muitos outros. Viu, irmãos? Não temos desculpa diante de Deus.
Falei para vocês vão começar a entender e gostar de figo. Figo é um problema. Quem não gosta, não gosta. Mas, irmãos, é verdade, nós não temos essa desculpa diante de Deus, querido. Muitos dizem isso, olha, eu estou aqui, mas sabe como é que é, né? Aqui não é meu lugar. Se você está aqui, ou se você estiver em outro, procure fazer a obra do Senhor. Senhor, o que eu faço? O Senhor sabe. Imagina aquela menina que eu já preguei aqui, lá em 2 Reis, no capítulo 5. Coitadinha, nova, perdeu os pais, vai lá para Síria, prisioneira, mas o coração daquela menina era um coração de missionário, era um coração de pessoa que fala, não, olha, eu estou aqui, mas a presença de Deus está na minha vida. E o que ela faz? Ela chega e fala para a mulher de Naamã, olha, se meu Senhor estivesse lá em Israel, ele seria curado dessa lepra. Ela dá o testemunho, não era o lugar dela, ela já havia perdido a família, ela estava sozinha, ela podia se calar e falar, eu não quero saber disso aí não, ele que se... Amados, não é o lugar aonde nós estamos que impede de nós darmos fruto, aleluia, lembre-se disso, é as nossas imperfeições, incapacidade, desculpas, não é o local. Você pode dar fruto em qualquer lugar, desde que você queira, se disponha. Mas é interessante, que olhando para essa parábola é uma parábola escatológica. Porque 6 meses depois que Jesus disse essa parábola, olha que coisa, 6 meses depois, por aí mais ou menos, Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus ressuscita, 40 dias Jesus fica com os discípulos, não é isso? Não é verdade? Jesus vai para o céu novamente, deixa os discípulos, homens medrosos, homens que não tinham coragem para mais nada, estavam, podemos dizer, decepcionados, reunidos ali, orando, com medo dos judeus. Era essa situação, irmãos, imagina. Viveram com Jesus, andaram com Jesus e agora passa-se 40 dias. Mas algo acontece no dia 6 de Sivan do ano 30. Era a festa das primícias, o primeiro dia da semana, era a festa das primícias. De repente, o que acontece? Um vento bate naquele lugar, aquele lugar treme, aleluia, e a presença de Deus, ela invade aquele lugar, eles ficam cheios do Espírito Santo, agora ninguém mais segurava aqueles homens, aquelas mulheres, ninguém mais segurava, que o Espírito Santo se fez de uma forma tão poderosa, que aqueles homens perderam o medo, perderam aquela coisa que eles tinham, olha, nós vamos ser, vamos ser perseguidos, eles perderam, e eles começaram a sair, e o que aconteceu? Ninguém mais segurou aqueles homens, eles começaram a dar fruto em outros lugares, em outra cidade, começaram por Jerusalém, passaram por Samaria, e aí nós vemos todo o trajeto lá em Atos, eles vão a Macedônia, e estavam até para vir aqui na Espanha. 50 anos depois, o evangelho já estava sendo disseminado naquela religião toda, aquela região já estava conhecendo Jesus. Foram para lugares que não eram deles. O que eu quero dizer com isso? O Senhor Jesus te deu o Espírito Santo. O Senhor Jesus te deu o esterco da palavra, o adubo da palavra. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. Então, por que você
eu ainda não tomamos a nossa posição diante de Deus, porque não há mais tempo, aleluia. 2026 é o ano da colheita, coisas que nós não sabemos vai acontecer nesse ano. E o pastor disse aqui na quinta-feira, sobre conhecer a Deus. Será que nós estamos conhecendo a Deus de verdade? E a nossa preletora disse a mesma coisa. Andar com Deus é uma coisa, conhecer a Deus é outra. Você pode andar, mas muitas vezes não conhece. É como dois amigos, você pode andar com um amigo, mas você não sabe do coração dele, porque você não conhece. Mas é complicado. Aqueles homens no passado, eles não só andavam com Deus, mas eles conheciam a Deus. É diferente. Então essa figueira, por isso eu disse que ela é escatológica, porque ela deu fruto. Quando Jesus fala, nessa parábola, ela deu fruto. Porque houve um movimentar bem mais para frente. E essa figueira, ela foi aquela figueira que trouxe o refrigério para muitos. Rapidamente, vamos agora para Lucas 19. Lucas 19 chamou muita atenção também. Falando de 3 tipos de figueiras. Figueira que secou, que é o símbolo da fé. O Senhor usa ela para trazer o símbolo que nós temos que ter fé em Deus. A segunda, não há desculpa para nós não darmos frutos, porque o Senhor nos armou de tantas coisas, né? Ele nos deu o Espírito Santo, tem a palavra e doa, né? E vocês essa trabalho, né, de ler as Escrituras, quem sabe que dá para fazer até e aí, vamos terminar. Vamos pensar nisso. Vocês entenderam? Lucas 19. Quero falar de uma figueira aqui também um pouco se fala. Essa é diferente. Essa, olha aí a introdução, fiquei impressionado. O Senhor começou a me revelar bastante sobre isso. Zaqueu publicano, Lucas 19. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Oi. Por que me chamou muita atenção? Figueira brava. Eu acho que aqui no Brasil nós não temos esse tipo de figueira. Essa figueira se chama sicômoro. E ela dá os frutos, os figos pequenos, bem vermelhinhos. Nós não temos aqui no Brasil, porque ela é daquela região lá da Palestina e da África. Mas o que chama a atenção no sicômoro é o seguinte: ela é uma árvore de grande estatura, ela é alta, tem a copa dela é muito grande, dá para a pessoa se abrigar embaixo, dá para você ver, enfim, ela é bem diferente. Mas ela também dá vida. Mas existe alguma coisa muito interessante, para ela dar vida, para ela dar frutos, ela precisa ser cuidada. Porque os primeiros frutos dela não tem como comer se você não cuidar. Aquilo que para nós chama-se de enxerto, o que eles faziam naquela época? Visto que ela dava muito, eles pegavam a figueira, quando ele estava grande, já perto de dar fruto, eles curavam ela, cortavam
tempo, isso era feito em todas as árvores, passado um tempo, ela dava fruto. Eu tinha, mostrava os irmãos aqui, eu acabei de perder. Bom, ela dava fruto até no tronco. Até no tronco, era uma coisa assim impressionante. Quando você passava, você via aquilo. Oh, meu Deus, e era o princípio, era o precisava ser cuidada por ela. Precisava cortar ela, tirar aquele leite que tem o nome macega, tem o nome aqui capaz de dizer. E olha só que coisa interessante, Jesus ia Jerusalém, saiu de Jerusalém e estava passando justamente por esse lugar. E o que acontece? Esse homem, Zaqueu, chefe dos publicanos, um homem muito rico, ele chega e fala, olha, eu quero ver Jesus. Não tem mais jeito, eu preciso ver esse homem. Porque Jesus começou a ser, falado ali, todo mundo conhecia, todo mundo, então ele falou, eu quero ver Jesus. E o que eu faço? E no caminho de Jericó, havia justamente um sicômoro. E o que acontecia? Ele sobe no sicômoro, porque ele era de pequena estatura. Quando ele sobe, ele está lá, Jesus olha para cima, e Jesus fala com ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos? Todos nós, um dia na nossa vida, nós fomos também figueira brava. Não dávamos fruto. Quantas e quantas vezes também na igreja você fala assim, olha, ninguém me vê. Porque aquela figueira, o sicômoro, todo mundo passava debaixo dela. Mas não chamava atenção. Todo mundo passava, muitas vezes ia até debaixo da sombra dela, porque ela dava umas copas muito grandes. Ninguém prestava atenção. E quantas vezes você também põe no seu coração, fala, olha, eu estou na igreja há muito tempo, não sei fazer nada, ninguém me vê, Pastor Pedro nem sabe que eu existo. Pastor Pedro Júnior, nunca nem me cumprimentou. Eu estou aqui, solo perduto e abandonado. Só perdido e abandonado. E muitas vezes acontece, irmão. Mas acontece algo interessante aqui dessa figueira, desse sicômoro, que era também, precisava ser cuidada, ser tratada para dar fruto. E olha o que essa figueira permite. Ela permitiu que alguém conhecesse a Jesus através dela. Amadas, amados, você que se sente desse jeito, você que acha que ninguém te vê, você que acha que você não faz nada na igreja, você que acha que ninguém te nota, eu quero dizer uma coisa para você. Você como um sicômoro já foi sarado, já o Senhor Jesus já transformou a tua vida, mesmo você quietinho aí, quantas e quantas pessoas precisou, muitas vezes do seu abraço, você foi lá, abraçou, aquela pessoa chorou, aquela pessoa sentiu a presença de Deus através de você, aleluia, quantas e quantas vezes você orou aí quietinho no seu lugar, meu irmão, minha irmã,
é que ninguém te vê no silêncio, mas muitas e muitas vezes ao sair de casa, você estava orando por mim, aleluia, orando pela pastora Hilda, e o Senhor nos livrou de um acidente. Quantas e quantas vezes, pastores, nós aqui não sabemos o que irá acontecer, mas a tua oração tem chegado até Deus, aleluia, assim como o sicômoro permitiu que Zaqueu conhecesse o Senhor. Você muitas vezes, muito mais do que nós que estamos aqui, levou pessoas a Cristo. O seu jeitinho, quietinho. Não te preocupe se ninguém não está te vendo, mas Jesus está. Não te preocupe. Faça a obra do Senhor. Seja um sicômoro. O sicômoro, para poder dar fruto, precisava ser cortado, e o Senhor já fez isso na tua vida. Ah, mas se continuar assim, eu vou desistir. Que isso, irmão? Desista não. Viu? Desista não. As tribulações vêm. Viu? Jesus não prometeu para mim nem para você que ia ser fácil. E logo no primeiro vento você já fala, olha, eu vou parar. Você se esqueceu que o Senhor Jesus, no momento em que você estava em crise, o Senhor Jesus te consolou. Você já esqueceu no momento em que você estava enfermo, o Senhor Jesus veio e te curou. Você já se esqueceu de que no momento mais difícil da tua vida, o Senhor Jesus esteve presente na tua vida. Desista não, por favor. Fazer que nem o nordestino. Desista não, por favor. Desista de desistir, irmão. Deus tem coisas maiores. Assim como Zaqueu conheceu a Jesus. Quantas e quantas vezes a tua oração, a tua petição, quantas e quantas vezes aquele irmão, aquela irmã que estava necessitando de um abraço, você foi lá, abraçou aquele irmão, aquela irmã, e ela sentiu a presença de Deus, e Deus trabalhou naquela vida, com você aí quietinho, como um sicômoro que estava ali, que ninguém percebia, ninguém notava, mas tinha frutos bons, aleluia, porque você foi talhado, você foi cortado, toda aquela coisa ruim que você tinha, aquele leite ruim, aquela seiva ruim saiu, aleluia. Agora em você existe sim o cheiro de Cristo, o aroma de Cristo, o aroma do Espírito Santo na tua vida. Seja sicômoro. E é interessante que é um fruto muito bonito. E quando dá demais mesmo, rapaz. Dá até na tronco, que nem jabuticaba. É uma coisa interessante. Então, meus queridos, não desista. Viu, meu irmão? Ah, mas eu conheço a palavra. Agora está tão difícil para mim voltar, para mim servir a Deus novamente. Não está difícil não, basta querer. Deus já fez o maior milagre na tua vida, que foi salvar a tua alma, foi te salvar do inimigo, foi tirar das garras do inimigo, foi tirar você do lamaçal do pecado. Ele já fez isso por você, não esqueça disso. Sicômoro dá fruto, é desprezado, não tem muito valor, mas tem para Deus. Meu irmãos, rapidinho, para encerrar. João capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Não. Talvez não marquei muita coisa aqui. 15, 16. É isso mesmo. Para nós já encerrarmos. É isso mesmo. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, o fruto que permaneça, a fim de que meu Pai conceda-lhes o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento, ame uns aos outros, aleluia.
A banda já pode subir, né? Que nós já vamos celebrar a ceia. Em 1 de João, no capítulo 3, versículo 1 e 2 e 3, diz o seguinte: filhinhos, agora olha que grande amor nos concedeu Deus o Pai, para que fôssemos chamados de filhos de Deus. Mas o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Aleluia, versículo 2. Filhinhos, agora que somos filhos de Deus, não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê, Pedro? Porque o veremos como Ele. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, há uma recompensa, e é por isso que eu digo mais uma vez: não desista, volte para o Senhor enquanto é tempo, não desista. Deixa o Senhor também começar a trabalhar na tua vida novamente. Esqueça que você não é visto. Aleluia, porque a presença de Deus está na tua vida. Aleluia. E aí, terminando o versículo 3, ele diz assim: todo aquele que tem essa esperança de um dia ver Jesus, o que faz? Santifica-se a si mesmo, porque Ele é puro. Aleluia, que assim o Senhor vos abençoe. Antes de tudo isso aí, eu gostaria de pedir para que o pastor Pedro Júnior, pastor, um minutinho só. Pastor Pedro Júnior, vem aqui, por favor. Glória a Deus. E uma breve oração para esses irmãos que estão pensando em desistir. Amém?